Retornamos. Bem, como eu disse logo no início do programa, como é bom e salutar conversar com a doutora Daniela Pelim. É altamente produtivo. Nós entramos num profundo esquema de conhecimento. Viu, doutora? É isso mesmo. Obrigada, doutor Lars. Não, e isso é bom porque o telespectador espera isso desse programa. Esse programa foi feito exatamente para isso. É informar. Informar bem e a verdade. Não é? Muito bem, então vamos lá. O que se tem de evolução científica e tecnológica a partir de 1988, da Constituição Federal, no nosso país? Bom, nós temos aí um pequeno processo histórico, né, de instalação de quem comandaria esse carro-chefe no país, né? E aí nós temos em março de 85, um pouco antes da Constituição de 88, a criação de um ministério, né, que é de administração direta do governo federal, diretamente pelo presidente em exercício. Foi criado o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas isso não bastou, porque o ministério em si, ele foi criado pelo decreto presidencial, mas com as suas diretrizes, os seus objetivos, os seus princípios, não tinha efetividade. Para ter efetividade, foi que em 96 foi criado o conselho. Aí se colocam as pessoas dentro do ministério, porque aí as pessoas vão manejar a lei, o decreto, e vão trabalhar para colocar aqueles objetivos constitucionais de pé. Claro. Então aí a Lei 9.257 de janeiro de 96 criou esse conselho, que é o Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, onde se colocou pessoas lá dentro para colocar a mão na massa, né? E é um órgão que assessora diretamente o presidente, porque isso é de competência do governo federal. Sim. Né? Essa competência do governo federal é de incentivo, é de fomento, é de observar projetos de inovação, porque o governo é um ente fictício, né? Precisa de pessoas fazendo isso. Claro. As pessoas que estão dentro do ministério não são quem desenvolve, são quem administram o dinheiro do governo federal para que outros desenvolvam ciência e tecnologia. E essas pessoas que desenvolvem ciência e tecnologia são as universidades. Ótimo. É onde deságua, onde se produz conhecimento, onde se produz ciência, tecnologia e inovação. Só que hoje nós ainda estamos caminhando para a solução de um grande problema, porque enquanto nos Estados Unidos, a exemplo dos Estados Unidos, os cientistas que estão na universidade são contratados pelas empresas, e o desenvolvimento é diretamente financiado para dentro da empresa, aqui nós temos um abismo, uma ponte que a gente não consegue fazer a conexão. Meu Deus. Entre o que se desenvolve na universidade e quem tem o dinheiro para colocar o desenvolvimento a favor da sociedade. Sim, para pesquisas, inclusive. Exatamente. Né? Então, se tem pesquisa desenvolvendo tecnologia, computador, tecnologia de rede, infraestrutura... Então, aí o governo não absorve isso. Quem tem que absorver isso são as empresas. Então, fica esse tripé entre universidade, empresa e governo. Certo. Porque, segundo as informações que nós temos, o tema científico da nanotecnologia surgiu em 1959, lá em Tóquio, por, se não me engano, me corrija se o nome estiver errado, Richard Feynman. Isso. É isso? É isso mesmo? Isso. Então, quer dizer, e de 59 para cá, só agora, como você mesmo diz, em 1996, é que resolveram dar um andamento mais sério, não é? A esse tipo de ciência. É interessante que, em relação a esse assunto específico de ciência, a nanotecnologia, onde tudo fica muito pequeno, né? Então, os celulares que são muito pequenos já são com base nanotecnológica. O protetor solar tem base nanotecnológica. Esse avanço, o Brasil ainda está muito comedido. Nós estamos usando nanotecnologia de fora,
né? Porque os produtos vêm de fora com isso. E nós ainda estamos, assim, engatinhando e sufocados por falta de incentivo governamental. Já existe. Nós já estamos produzindo, mas ainda estamos tentando nos ajustar para ver quem é que vai desaguar o dinheiro para colocar isso de pé. Eu tenho recebido aí alguma informação a respeito de predições no sentido de o que vai acontecer futuramente. Está dentro da nanotecnologia, é óbvio que está. Então, há aí uma predição aí no sentido de que nós vamos conversar com o computador e o computador vai saber muito mais daquilo que a gente está querendo. Quer dizer, isso é um avanço maravilhoso, mas será que o computador vai conseguir entrar na blindagem do nosso cérebro, não é? E do nosso pensamento? Eu acho possível. Eu acho possível, assim... Pela energia forte que nós temos, né? Exato. Por uma captação energética. Mas, assim, também acredito que nós tenhamos que consentir. Claro. Que você coloque um aparelho que te meça, não que ele esteja difuso no ar e você está completamente desprotegido. Acho que não chegamos ainda nesse nível de invasão, né? Talvez nós queiramos isso, e aí a gente faça adesão disso. Mas o futuro de ontem para depois... A nanotecnologia já invadiu as nossas vidas por completo. Muito bem. Mas... Para o senhor ter ideia, nós temos tratamento de água salinizada do mar para potável a partir de intervenção de nanotecnologia nas moléculas de água. Tudo bem, mas já está sendo feito isso no Brasil? Na verdade, essa ciência foi desenvolvida no Brasil. Que bom. Não conseguiram patentear no Brasil. Patenteou-se fora. Olha aí, telespectador. Como é que nós vamos conviver com informações desse tipo? Foi desenvolvido aqui. Os nossos cientistas produzem o que produzem e são altamente qualificados. E, de repente, por uma obstrução do próprio governo, nós temos que recorrer a outros países para poder produzir aquilo que, afinal de contas, representa um avanço na nossa... Não é verdade? Inclusive uma visão à frente do nosso tempo, porque com a escassez que nós estamos premeditando de água potável, talvez a solução fosse realmente dessalinizar a água do mar e torná-la potável. Claro, é óbvio. Então, a gente tem bastante entrave por falta de conhecimento, por falta de informação, por falta de dinheiro, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho, saindo fora da nossa pauta, sobre o que você desenvolve na faculdade a respeito da nanotecnologia. Eu acabei um projeto agora... Porque isso é criatividade. Eu quero até enaltecer a sua posição pelo fato de você ter criado, nesse assunto que você desenvolve, um interesse para o aluno. É verdade. Não é? É verdade. Não é? Eu vou dizer para o senhor que eu entrei jogando num campo 2-0 perdendo. Porque colocar projetos de iniciação científica dentro da faculdade já é muito difícil, porque os alunos são esses alunos que andam na Praça da Sé e trabalham o dia inteiro. Claro. Né? Então, eles vão para a universidade com bastante cansaço, desmotivados pela dificuldade da vida. E você absorver esse aluno para uma carga extra de trabalho, de pesquisa, né? É difícil. E mais difícil ainda é propor uma pesquisa da qual ele não conhece nada. É verdade. E aí, para você vender esse peixe, para ele achar que esse peixe é maravilhoso, é um duplo desafio. Mas eu fiquei muito feliz, porque eu desenvolvi um projeto agora com 9 alunos, foi um projeto de 1 ano, e nós tivemos resultados maravilhosos em nanotecnologia, mas sob o enfoque do direito. Porque a nanotecnologia, ela é desenvolvida na Faculdade de Engenharia de Materiais. Sim. E o governo tem 11 ministérios envolvidos nisso, para dar incentivo e fomento. E o único ministério que não está é o da Justiça. Então, o direito está fora da agenda de debate.
Só que o que acontece? Nós já consumimos produtos sem sabermos, sem termos a informação, com base nanotecnológica. Sim. Já há casos nos Estados Unidos de intoxicação. E as pessoas não sabem disso. Então, essa foi a perspectiva de colocar o direito na agenda de debate para ver as descobertas que nós íamos fazer. Poxa, que bom. Poxa, eu estou extasiado com essa informação. Eu já sabia, por isso que eu provoquei para que você, naturalmente, explicasse essa sua criatividade. Porque isso é criatividade. Na verdade, é uma ousadia, né? Ah. Uma ousadia, porque... Ousadia no bom sentido. Ah, sim. Sim. Não é? Ousadia no bom sentido. Os alunos foram muito bem sucedidos, a gente conseguiu ir para o congresso, apresentarmos trabalhos. Nós éramos a única universidade com trabalhos dessa envergadura. Os alunos se saíram muito bem, explanaram suas pesquisas. Foi, assim, fantástico. Parabéns, doutora Daniela, fantástico. Parabéns. E eu quero lembrar o seguinte aqui, fazendo até uma crítica. As pessoas falam tanto de coisas boas, mas o governo não reconhece e lá fora as pessoas também não reconhecem porque o governo não incentiva. Nós não temos no Brasil até hoje, salvo o melhor juízo, nenhum cientista, não é? Nenhuma pessoa qualificada que ganhou um prêmio Nobel. Verdade. Que isso? Por quê? Verdade. Mas com tanta qualificação. Porque o brasileiro é qualificado. O brasileiro é qualificado. Ele é. Será que falta... Qualificado, criativo, inovador. Claro. Não se sente limitado pela condição. Mas isso é culpa governamental mesmo. Então, e já eu aproveito e tenho uma pergunta aqui para que você me diga qual é o montante de investimento havido desde então. Eu quero que você repita, porque você já falou mais ou menos, mas eu quero que você deixe bem claro. É zero? Não chega a ser zero, mas não atinge a necessidade nacional. Desejada, não é? De forma alguma. O governo federal agora, ele está bem empenhado em nanotecnologia. Então, reuniu-se 11 ministérios, reuniu-se empresas que querem aproveitar essa ciência, essa tecnologia e está fazendo investimento. Mas de uma envergadura de 100%, podemos dizer que ele está desaguando 30%. Poxa. Continua pífio. Claro. E aí, por causa disso, nós temos todo um reflexo na produção científica. Porque eu trouxe alguns dados aqui. Então, por favor. Extraídas do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aí eu fiz um apanhado de 2000 a 2012, né? Nós temos, dentro da ciência e tecnologia, em 2000, 5.795.000 reais destinados, parcela do orçamento, para investimento geral. Distribuir para todas as universidades. Mas isso é muito pouco. Em 2012, nós saltamos desse valor para 26 milhões. Bom. Mas ainda continua pouco, porque quando nós olhamos para o índice, para a estatística de produção intelectual, você vê que o reflexo advém dessa falta de investimento. Claro. Porque no próprio Ministério, nós temos um levantamento em relação ao Brasil, América Latina e no mundo. Para o senhor ter uma ideia, em 2000, nós produzimos, em nível de artigo científico, 13.022. A América Latina, 29.798. E o mundo, extraído Brasil e América Latina, 1.109.99. Representando nós, Brasil, em relação ao mundo, a produção de ciência, 1,17%. Muito tímido, né? Isso se reflete por causa do investimento. E aí, depois, em 2012, nós saltamos de 53 mil, a América Latina já estava com 97 mil. Em relação à América Latina, nós não somos tão fracos. Mas em relação ao mundo, que produziu em 2012 2 milhões 169 mil de artigos científicos, nós representamos 2,45%. É tímido. Muito. Bastante tímido.
para uma Constituição que acredita que o desenvolvimento científico tecnológico é futurista, agregador, tem condição de motivar o crescimento da sociedade como um todo? Mas a Constituição, ela foi elaborada em 1988, em outubro. O que me consola, Dr. Laércio, é o que me consola. Mas ela deveria, as pessoas que conduzem este país, deveriam se ater à eloquência da Constituição e também a verificação, a visão da Constituição, e tentar pelo menos, andar de acordo com aquilo que se projetou anteriormente. O senhor sabe que nós temos um problema grande no Brasil de prioridades. Porque, às vezes, eu vejo a notícia do jornal que brota dinheiro nesse país. Mas você não tem a dúvida. E o dinheiro vai para lá, o dinheiro vai para cá, Claro. e não se tem dinheiro para saúde, educação, que dirá para ciência. O dinheiro aparece a depender de uma necessidade extraordinária e para que o mundo globalizado nos veja desaguando grandes quantias, mas não é para educação, saúde, infraestrutura. Mas como você diz, eu também concordo, há muito dinheiro no país. Muito dinheiro. Esse país, ele bom, basta você ver pelos impostos que nós pagamos, né? Os impostos são os impostos que nos sustentam. que não há retorno para a sociedade. Exatamente. Esse dinheiro nós não sabemos para onde vai, não temos Exatamente. conhecimento. Não é? Apenas alguém vem na televisão e diz alguma coisa que a gente não engole, né? Não tem transparência Não há contas, transparência, né? não há. Há um planejamento, eu concordo até que há um planejamento, mas esse planejamento não é execuível, ou seja, não é executado, ele não tem, ele fica no papel, apenas no papel, não sai do papel. Ele não sai. Depender da conveniência e oportunidade. E o que me espanta, e o telespectador que está me acompanhando sabe bem disso, porque ele assiste televisão, de repente aparece um político na televisão, agora nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, e com uma ênfase, como se fosse verdade. Certo é que os nossos cabelos brancos, a nossa experiência, a nossa maturidade, não acredita nos senhores. Desculpe, mas essa é a verdade. Porque tudo vai ficar para depois que eles se elegem, não é? Aí então eles vão nadar em berço, esplêndido, nadar em berço, né? Fazendo essa colocação e colocando até a água dentro do berço para ficar mais cômodo, uma água morna, tranquila. Exato. Então é isso que acontece no nosso país. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Eu tenho aqui uma pergunta agora para você, Daniela. Qual a posição do Brasil no cenário internacional? Quer dizer, fazendo uma comparação. Você já fez alguma, mas eu queria uma específica. Vou te dizer, uma informação específica. Nós temos, em 2000, invenções, patentes, modelos de utilidade, aquilo que é uma resposta imediata para o consumidor que vai para a prateleira, nós temos um decréscimo. Em 2000, foram produzidas 6.434 patentes. Em 2012, 3.130. Nossa. Isso significa que o país está desenvolvendo ou não? Não, pelo que você está me comunicando. São números extraídos do INPE, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Porque se nós estamos criando patentes, ou seja, inventei uma caixa mágica que pode favorecer o consumidor na prateleira, isso interessa para nós, é produção nossa, interna. Não tem. E daí nós temos um ciclo vicioso, onde as empresas de fora observam isso. Claro. Enxergam as nossas falhas e ganham dinheiro nas nossas mazelas. Mas eles enxergam as falhas, mas eles enxergam também a eficiência, e eles se aproveitam da falha para poder, então, usufruir da ideia. Então, eu concluo dizendo o seguinte, a história
da colonização por exploração, ela permanece até hoje, não mudou nada essa figura. Nós fomos uma cultura de exploração no início, mas e aí? Essa sociedade se evoluiu, declarou independência, rasgou a camisa, vestiu verde e amarelo e tomou personalidade própria? É verdade. Não. É verdade. Não. Bem, eu estou finalizando o programa. Uma pena. É uma pena, porque a conversa está tão boa e tenho certeza absoluta que o telespectador está aproveitando bastante. Eu queria, então, doutora Daniela, que você apresentasse suas considerações finais. Por favor. Claro. Como eu te disse, acabei de terminar um projeto de pesquisa em iniciação científica com alunos que ninguém acreditava, né? E eu pude ter uma amostra do que é um país que não acredita em pessoas. Um governo que subestima o seu povo. Um governo que subestima os seus alunos, né? Universidades que subestimam os seus alunos também, porque tiraram o olhar institucionalizado do valor humano que agrega, que constrói, para deixar só o valor econômico do dinheiro no bolso. Então, e aí com dados que eu te trago no programa para informar quem está nos assistindo, eu gostaria de ter melhores perspectivas, né? Mas assim, o que me consola é que tem outros professores iguais a mim, que dentro das suas limitações e de um pequeno núcleo de alunos conseguem investir, enxergar, e talvez esses alunos, ao saírem da universidade, possam fazer alguma diferença. Eu falo para os meus alunos, vocês têm que se candidatar. Sim. Claro. Porque vocês estão recebendo informação para isso, né? E aí nós temos uma angústia muito grande, porque esse aluno que tem informação repugna esse sistema que está, não quer pactuar e nem fazer parte dele, e também não tem essa força para a mudança, de tão fechado que está o sistema, inclusive para se autodesenvolver, né? Muito bem. Nós estamos cheios de vírus aqui no Brasil. Lamentável. Lamentavelmente. Muito bem, doutora Daniela, foi uma grande honra tê-la aqui no programa, como eu já disse, repito, porque é sempre bom ter você aqui, porque eu sei que a informação é boa, e o telespectador ganha com isso, a sociedade ganha com isso. Eu só tenho a agradecer a oportunidade. Eu também agradeço muito a você. Sabe que eu sou seu admirador, né? E eu, idem. Então tá bom. Agradeço muito. Muito obrigado.